Oi, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Bom, vocês viram que eu estou gravando alguns vídeos. Eu tento fazer vídeos curtos para que fique fácil de assistir e eu vou tentar reproduzir aqui algumas respostas de dúvidas que vão aparecendo e que constantemente alguns alunos fazem para mim. Bom, o que é norma jurídica? Gente, norma jurídica, tá? Norma jurídica esqueça um pouco aquela diferenciação que vem lá do primeiro ano entre mundo do ser e dever ser. Isso acaba colocando na nossa cabeça de que a norma jurídica é o plano do dever ser e ponto, né? Mas não confunda uma coisa com outra. Eu diria que o texto normativo representa o mundo do dever ser. Agora vejamos só. A norma jurídica, então, ela é o texto mais interpretação. Então, o que é norma jurídica? Norma jurídica é o texto de lei, tá? O texto de lei reproduzido tipograficamente em forma de linguagem, tá? Transposto através da linguagem. Então, o texto, quando eu interpreto o texto jurídico, e vejam, a interpretação do texto jurídico, ela leva em consideração aspectos de realidade. Então, olha, a norma jurídica é o texto. E o texto jurídico é como uma porta de entrada do computador, tá? Nós temos uma porta de entrada, o input do computador. A porta de entrada é por lá que se comunica toda a interpretação jurídica, tá? Então, a norma jurídica é o texto enquanto dado de entrada, né? Ou plug de entrada, ou input, mais a interpretação. E essa ação de interpretar, ela leva em consideração os aspectos fácticos, tá? Então, resumindo, a norma jurídica é o texto de lei mais interpretação. E isso levando em consideração a concretização do direito. Então não há norma jurídica em abstrato. Então a gente fala assim, a norma jurídica ela está na Constituição, eu pego a Constituição e leio a Constituição, norma jurídica. Não é bem assim, tá? A norma jurídica, ela é o texto mais interpretação na perspectiva da concretização jurídica. Tá? Não esqueçam isso. Então, olha, não há norma em abstrato. Apenas se consegue atingir ou se busca o escopo normativo através da concretização. E a concretização leva em consideração um caso concreto. Então, norma jurídica diz intrinsecamente qual a norma jurídica aplicada ao caso concreto. Tá? Então, olha, de uma outra forma, a norma jurídica é aquela linguagem transposta de forma tipográfica, que nós lemos as palavras, e essa linguagem interpretável à luz da semântica, né? Semântica, depois sintática, e aí a pragmática, isso lá falando da semiótica jurídica, que pega a perspectiva da linguagem, e nós juntamos essa perspectiva da linguagem com a perspectiva da concretização constitucional, que é a ação de concretizar o direito. Leva em consideração, então, o caso concreto. E aí vamos só lembrar um pouquinho do que Friedrich Miller fala sobre a teoria estruturante, né? A teoria estruturante é aquela teoria que, de uma forma direta, ela diz que realidade é um elemento da norma, tanto quanto é o texto. Então, a realidade, ela está ligada à norma jurídica. Tá bom? Uma dica aí para a gente diferenciar texto e norma. Tá bom? Eu vou colocar na descrição dos vídeos algumas indicações bibliográficas. É importante esse tema para que você não faça uma confusão aí. E quando entrar lá em controle de constitucionalidade, em interpretação constitucional, concretização constitucional e até, né, a perspectiva das decisões e tipologias das decisões de constitucionalidade e inconstitucionalidade, você entenda o porquê que a teoria fala daquela forma, tá bom?
Até a próxima. Saudações.